Ei, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o vídeo de hoje vai ficar um pouco grandinho. Eu espero que vocês tenham a paciência e o interesse de assistir até o final. Eu vou falar alguns fatos, né, em relação ao depoimento que a Britney deu, em relação a essa questão do Free Britney. A minha opinião, na verdade, a principal aqui. Eu reuni algumas coisas para colocar aqui no vídeo que eu acho que são relevantes. E eu também vou postar para vocês o depoimento da Britney traduzido todo na íntegra em português, feito pelo meu amigo querido e também muito fã da Britney, o João Lucas. Então, um beijo especial pro João, que fez isso para toda a comunidade Bearme, né, para todos nós fãs da Britney. Eu vou disponibilizar para vocês assim que eu postar esse vídeo, para esse vídeo especificamente não ficar tão grande assim e vocês assistirem, terem acesso ao depoimento dela em português já diretamente, sem precisar assistir esse vídeo aqui. Bom, vocês sabem que eu não faço meus vídeos com nenhum tipo de script. Eu falo assim, na hora, não consigo fazer esses trem de script e tal, de anotar coisa, eu realmente não consigo fazer. Eu falo mais à medida que eu vou conversando com vocês. Já conversei com diversos fãs sobre o que aconteceu. Eu confesso pra vocês que do dia 22 pro dia 23 eu realmente não consegui dormir, eu fiquei muito ansiosa porque eu tava com muito medo de não dar em nada. Como sempre estava acontecendo, a Britney fazia tinha audiência, tirava uma coisinha ou acrescentava alguma coisa, ou às vezes não fazia nada, e de repente, e aí marcava uma outra audiência, e a situação ficava a mesma. Olha, em tanto tempo sendo fã da Britney, acompanhando a carreira dela desde 98, 99, eu nunca imaginei que a gente fosse escutar dela coisas tão pesadas por, assim, imaginar que uma lei, né, independente se seja nos Estados Unidos, no Brasil ou qualquer lugar do mundo, ela tem que assegurar o direito da pessoa de ir e vir e os direitos humanos, né, coisas que a Britney foi privada por mais de 13 anos, se a gente parar para pensar. E assim, a gente também consegue ver o tanto que ela é uma mulher, assim, muito forte, extremamente, porque a gente não tá falando só da conservadoria de 13 anos, não. A gente tá falando também que teve do breakdown dela em 2007, naquela fase conturbada e complicada que ela passou. Além disso, depois que passou o depoimento, um dia depois, eu comecei a escutar as músicas da Britney novamente. Todas, assim, meio que em aleatório mesmo. E teve uma música que me chamou a atenção. A gente sabe, Lucky, Overprotected, My Prerogative, todas essas são músicas que a Britney fala diretamente sobre a questão de escolha, de liberdade, e também de se sentir privada do direito dela de escolha e do que ela quer fazer, o que ela não quer fazer, né? Mas uma música específica eu escutei, eu tava escutando no carro, falei, gente, essa música aqui também diz muito, que é a música Cinderella, né? Do CD Britney, do álbum Britney. A letra é curiosa, claro que, tipo assim, eu peguei alguns fragmentos que eu achei interessante e pra gente parar pra pensar como que essa questão de tentarem tirar a autonomia da Britney é uma coisa recorrente. Mas enfim, eu não vou fazer análise disso não, eu quero falar pra vocês em relação ao depoimento dela. Teve diversos pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, assim, o que eu fiquei também. Eu não sei que palavra que eu vou usar, mas o que eu fiquei. Eu não sei que palavra que eu vou usar. Mas enfim, depois que aconteceu a audiência e que a gente escutou o depoimento dela, eu acho que todos aqueles fãs que estavam achando que estava tudo bem, que era a Britney que controlava o Instagram, que isso aí era conspiração, teoria da conspiração, que quem era do movimento Free Britney era tudo doido, ou que estava exagerado, que não era bem assim, eu achei ótimo. Eu achei ótimo porque, assim, eu já escutei demais. A gente falou, não, mas isso é exagero. Mas é porque as coisas não são assim. Não, mas é claro que não é assim. Tá aí a prova. E outra coisa, gente, se a gente é fã da Britney e a gente acompanha a carreira dela desde muitos anos, a gente vê claramente mudanças nítidas.
no comportamento dela, e não só em turnê, gente, em termos até de entrevistas, como que a coisa foi, tipo, afunilando mesmo, a ponto da gente não ter, assim, nenhum tipo de referência ou nenhum tipo de informação diretamente vindo dela. É tudo manipulado, é tudo filtrado, é tudo controlado. Então, assim, automaticamente, até a Britney, até aquela Britney que a gente conhece, que sempre falou as coisas que ela queria, brincalhona e tal, sumiu, desapareceu, perdeu o brilho. E não foi por culpa dela. Vocês entendem isso? Então, por exemplo, quando a gente pega lá a turnê, eu vou pegar lá na Circus. Vou começar, por exemplo, falando um pouquinho da Circus, né? É claro que ela entregou clipes incríveis pra gente. Isso aí a gente não tem nem o que discutir. Mas os comportamentos da Britney na turnê. É claro que, olha só, uma mulher que estava em conservadoria durante 13 anos e teve um breakdown que ela teve, conseguir fazer turnê, conseguir lançar muitos álbuns e fazer uma turnê e residência e turnês mundiais, não é para qualquer pessoa. Mas na própria Circus a gente via algumas coisas na Britney que não existiam antes. Tinha show que ela tava arrasando, sim, que ela tava dançando, tava bom, mas ao mesmo tempo existia, assim, pelo menos são todas impressões minhas, tá, gente? Mas ao mesmo tempo existia ali uma ausência da essência dela. Não sei se deu para entender muito bem isso. Muitas das coisas ela estava fazendo muito mais, parecia, por obrigação ou muito no automático. Isso era estranho, porque ela nunca fez isso, ela nunca foi disso. E aí isso foi confirmado pra gente que tinha um problema aí sim, no documentário do Frame Britney Spears, que a Felícia falou lá que ela não teve acesso, não teve contato com a Britney, ela foi privada disso, a Felícia. Então, isso já prova que existia realmente alguma coisa de errado acontecendo por trás, lá nos bastidores, certo? Tá, a coisa se intensificou muito mais na Femme Fatale, porque não foi só em termos de turnê, não. Foi até a questão das performances. Eu achei a Britney muito mais contida. Aquela paixão mesmo, aquela coisa que ela tinha, não tava lá. E tava estranho, porque ela não é assim, essencialmente falando, ela não é. Então depois, quando a gente viu o depoimento que ela falou, eu tive que fazer performances e né, seguir com tudo, porque eu era ameaçada constantemente. Então isso começa a fazer muito sentido pra gente quando a gente pega esse período. E a Femme Fatale foi aí pra provar, e sem falar que ela foi acusada de muita coisa. Virou robô. Não dança igual antigamente. Ela tá como é que é? Tá esquisita. E sem falar que ela, assim, muita gente deixou de ser fã dela nessa época que eu vi. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, só tô fazendo, na verdade, Tô voltando aqui no tempo com vocês, pra gente poder analisar essas coisas e ver como que depois do depoimento dela, como que tanta coisa bate, né? Então, né, na Femme Fatale, muita gente fala, porque ela não dança igual antigamente, porque essa aí não é a Britney que a gente conhece. Enfim, nos meet and greets a gente vê também uma Britney muito tensa, ela perdeu a espontaneidade dela. Eu acho que essa que é a palavra. Então, assim, algo estava de errado não só no comportamento nos palcos, como fora deles, nessa questão do meet and greet. Depois disso, pra mim, a parte que eu fiquei extremamente preocupada mesmo com a Britney foi na época da Piece of Me. Só fazendo uma lembrança aqui, lembrando aqui rapidinho, o The New York Times lançou não sei, gente, não é lançar não. Eles divulgaram uma reportagem um dia antes do depoimento dela, falando de algumas falas que ela tinha feito ao longo da conservadoria, né? Que antes ela estava lutando contra a conservadoria no silêncio, a gente não estava sabendo, ninguém estava sabendo. E uma das coisas que ela alegou é que ela era obrigada a trabalhar, mesmo ela estando doente, ela não querendo, ela se sentindo cansada. E aí a gente viu que na Piece of Me ela foi obrigada a fazer um show com uma febre muito alta. Inclusive ela fala disso no dia do show. Tem vídeos aí no Instagram, vocês vão ver. Algumas coisas eu não vou poder disponibilizar aqui porque eu fico com medo de... como é que fala? De direitos autorais.
infelizmente, tá bom, gente? Mas enfim, os links, essas coisas todas eu deixo pra vocês aqui no box de informações pra vocês darem uma olhadinha também. Essa questão do vídeo, por exemplo, que ela fala que ela tava reclamando que, eu tô aqui trabalhando com 40 graus de febre. Ela fez um show maravilhoso, as pessoas que estavam nesse dia, né, os fãs, falaram que o show foi muito bom e que mesmo assim, né, assim, mesmo doente, ela fez esse show, o que é um absurdo, uma pessoa com 40 graus de febre ser obrigada a performar, uma mulher com status de popstar, uma das maiores popstars da história, passar por isso é um absurdo. E então, depois na performance de Circus, ela sempre estava colocando a mão no peito, preocupada para ver a questão da temperatura dela, né? Então, é uma coisa horrorizante. Então, isso também mostra pra mim, né? O que eu percebo é que ela não tava afim de fazer, eu não acho que ela tava afim de fazer a Femme Fatale em termos de turnê. Eu acho o Femme Fatale um álbum bom, mas assim, eu tenho sentimentos um pouco divididos em relação a esse CD, porque eu acho um CD que a Britney tava ausente, não é um CD ruim, mas eu acho que a Britney tava ausente desse CD e a produção dele é puramente eletrônica. As músicas são bem assim, mais genéricas, né? Festas, essas coisas. E isso também na questão da turnê, eu não vi o dedinho dela ali. Igual, por exemplo, a gente tem na Onyx, na Dream, enfim, né? A Circus eu também tenho um pouco de sentimento dividido, mas enfim. Aí logo depois, nessa da Piece of Me, eu acompanhei pelo Brit Heavy, né, aquele fórum, o Excel, eu acompanhei fielmente todos os passos que a Britney deu durante a turnê na Europa e também através dos posts dos fãs que foram e tal. E eu vi muita gente relatando que a Britney estava esquisita, que ela estava com tiques. Vocês lembram que teve até uma época que toda hora ela fazia assim no cabelo, ela tava de rabo. Toda hora apertava o cabelo, que era assim, tique de nervoso, né? Para citar algumas coisas que eu li, teve fãs franceses, quando ela foi fazer eu acho que não sei se foi na Finlândia, ela foi participar de um Noruega ou Finlândia, ela foi fazer parte de um festival e uma das fãs falou assim, eu era fã dela desde 98, mas depois desse show eu estou extremamente decepcionada, porque ela tá igual um robô no palco, e foi horrível o show, não teve conexão, playback total, ela não tava nem assim preocupada em disfarçar o playback, as danças estavam robóticas. Então assim, gente chorando, falando que tá decepcionado com ela. Teve um fã francês que postou uma carta que ele fez para ela depois do meet and greet, que ele falou que ela não olhou ele nos olhos, que ela não queria que o segurança falou que não era para encostar nela, que não era para falar com ela, que ela queria tirar foto e tchau. Aí a gente tem várias fotos, né, pra provar que realmente teve muita gente que ficou chateado com o meet and greet, porque ela não queria que encostasse, ela não queria que conversasse. Tem várias fotos aí pra gente ver, né? E que assim, grande parte desse meet and greet ela não estava claramente, assim, estava claramente exposto. Não, estava exposto, né, porque redundância. Estava exposto que, na verdade, ela não queria estar lá e ela estava mostrando isso para os fãs, e que tinha dias que ela estava bem, dias que ela não estava, então era uma questão de sorte. Aí quando a gente pega o depoimento dela e a gente vê que ela foi obrigada a tomar muita medicação pesada, que a gente não tem acesso, e que no início do depoimento a advogada do médico pede total sigilo. Eu acho que nesse ponto tem que ter sigilo, mas não, de verdade. E aí a Britney falou que ela era colocada, depois eles trocaram o remédio dela, colocaram ela com o lítio, né? E que ela se sentia bêbada o tempo inteiro. Então, gente, isso prova muita coisa, isso faz muito sentido depois. Aí vocês imaginam uma situação dessa, onde uma pessoa é forçada a fazer 4 a 5 anos de residência, mais turnê internacional, isso contando com a parte da Ásia e a parte da Europa, com a Piece of Me. Entendeu? Assim, e ela falou que estava extremamente cansada e que ela não queria fazer. E fazer isso sobre efeito de drogas, né? E sobre efeito constante
de ameaça. Se você não fizer isso, você vai ser punida. Vai acontecer isso, isso e isso. Né? Então isso explica muita coisa. Teve também um episódio com a fã espanhola, que eu não sei o que aconteceu direito. Parece que a menina falou alguma coisa ou tentou encostar na Britney. A Britney começou a chorar e falou que não ia tirar mais foto com ela. A menina ficou arrasada, fez um vídeo, pé da vida, falando que a Britney era isso, isso e isso. Enfim, né? Ainda sobrou pra ela. Aí acho que o Larry falou, o segurança falou assim, ela não está num bom dia. Enfim. Depois disso, teve também relatos na turnê da Europa, quando ela estava em Berlim, que ela chorou demais no backstage. Demais, demais, demais. Um choro, assim, frenético, nervoso. Os tiques de ansiedade ao longo dos shows, né, o negócio do cabelo. Teve um fã que contou que, acho que só em uma performance, ela apertou o cabelo mais de 20 vezes, assim, por causa de tique. No Pride Parade, que quando ela foi fazer esse show na Piece of Me da Europa, pro pessoal da Inglaterra, falaram que a Britney estava completamente desligada, que assim, que pegasse ela da Oops pra turnê da Piece of Me, parecia duas pessoas diferentes, com cara de choro, cansada, abatida. Né? Então, assim, agora tudo se encaixa mesmo. A gente tinha a sensação de que tinha alguma coisa errada, certo? Mas a nossa agonia é que a gente não sabia de fato porque a gente não ouvia dela. Então, quando teve o Free Britney e o Frame Britney Spears feito pelo The New York Times, gente, muita coisa começou aí a aparecer, né? Eu acompanhei tipo a live especial que a ABC fez no dia do depoimento da Britney. Teve algumas coisas que me chamaram a atenção. Teve um jornalista que trabalhou muitos anos na MTV, ele já é mais velho agora, trabalhou, tipo assim, entrevistou várias pessoas, e inclusive conhece muito bem esse mundo pop, e aí ele falou uma coisa que eu achei curiosa, ele falou assim, olha, eu não entendo por que colocaram, primeiro, eu não entendo como as alegações de demência se encaixam no caso da Britney, né, como que essa conservadoria começou e foi aceita, usando justamente a justificativa de que ela tem uma demência, né? E isso é uma coisa que realmente não bate. Como que isso foi aceito e colocado em prática por 13 anos, né? Aí, antes de eu falar dele, aí uma jornalista da ABC perguntou para uma especialista, advogada, né? Especialista nessa área de família e também essa questão da conservadoria. Eu sou muito leiga, tá, gente, em termos jurídicos, então eu vou falar desse jeito. Por que muitos fãs estavam alegando que como que eles podiam ter colocado essa justificativa de demência, sendo que a Britney fez turnê, fez clipe, fez entrevistas, CDs, como? Aí o que a advogada disse isso é um argumento válido, porém, juridicamente falando, né, pra juiz, sei lá, pra corte, ele não é um argumento forte, porque ele precisa ser provado. Não entendi. Mas as provas não estão aí? Não existe uma turnê e uma residência de 5 anos? A gente fala da quantidade de dinheiro, né, que a Britney fez prestando de gente e que ela não tinha acesso a nada. Vocês viram que ela falou que não tinha acesso a cartão de crédito, ela tinha acabado de conseguir um celular. Então eu acredito que os posts do Instagram não são delas. Inclusive, vocês lembram que teve um post que assim que saiu o Frame Britney Spears, ela falou que eu não gostei do documentário, não sei o que. Enfim, já apareceu foto da Avril Lavigne, 3 segundos no perfil da Britney. Enfim, se ela não tem controle do corpo dela, que eles colocaram um DIU nela, porque eles não querem que ela tenha filhos e que ela case. Vocês acham mesmo que eles vão dar acesso a um celular para ela? Isso porque ela disse também que ela gostaria muito de dar entrevistas e contar o lado dela da história, né? Então, assim, se ela tivesse acesso, de fato, ao Instagram dela, vocês acham mesmo que ela ia ficar falando sobre festa de chá e essas coisas, não falaria o que ela acha de tudo isso? Né? Então, assim, pra mim, esse Instagram não é controlado por ela tem muito tempo. Outra coisa também, que à medida que ela foi falando, e eu fui, tipo assim, juntando os fatos, foi a questão da família dela, que ela disse que ela gostaria de processar a família dela, que ela não teve apoio de ninguém. Quando ela foi para Louisiana, vocês lembram, no início da quarentena, ela disse no depoimento que ela foi obrigada a fazer exame de sangue, a tomar as medicações dela, porque senão eles não iam deixar ela ir.
Aí quando ela foi lá, a mãe dela, a irmã dela e as outras pessoas tiveram acesso a spa, tiveram acesso a cabeleireiro e ela tem mais de 1 ano que ela não pode fazer as unhas. É um absurdo. E além disso, a gente vê, assim, aí, pegando um pouco a mãe da Britney, a Aline Spears, eu realmente não consegui entender como que uma mãe que acompanhou a filha passando por tudo que passou, desde lá do breakdown de 2007 até hoje em dia, só conseguiu, tipo assim, só quis fazer alguma coisa. Não sei se se querer seria a palavra correta aqui, mas só tomou uma atitude mesmo quando o movimento Free Britney cresceu e tomou forma. Por que ela não tinha feito isso antes, gente? Porque não era só necessário a Britney falar, até porque não tinha como ela falar. A Britney ficava presa num quarto, sem acesso a cartão de crédito, a celular, a carro, a nada. Até os amigos dela, ela não podia ver. Ela falou que tem um amigo dela que ela fez numa reunião de AA e aí ela não pode encontrar. Então eu fico pensando, como que mamãe não faz nada ao longo de 13 anos e faz no final? Porque o movimento cresceu, um movimento legítimo por causa de fã. Foi por causa de família. Vocês entendem? Eu fiquei extremamente decepcionada de todo mundo. A única pessoa que de fato, pra mim, falou alguma coisa foi a Felícia. Por que a Aline não quis aparecer? Porque de acordo com o advogado dela, ela não devia. Gente, se é filha minha, eu não tô nem pra advogado, não. Mas enfim. Então, quando a Britney falou, ela colocou a mãe dela. Ela falou a família inteira. Pai, mãe, irmão, irmã. Ela falou várias coisas pesadas do pai. Vou colocar pra vocês aqui na tradução, né? Da tradução do João. E ela falou que gostaria de processar a família dela, sim. Que ninguém ficou do lado dela. A Jamie Lynn, se a gente tá acompanhando, a completamente passiva, né? Só quer saber da família dela e dos filhos dela. E o Brian, vocês lembram que ele deu uma entrevista, inclusive eu vou deixar o link da entrevista aqui, só que eu acho que ela não tem tradução. Talvez tentando gerar pela tradução simultânea do YouTube. Mas enfim, foi um discurso que ele deu completamente machista. Eu fiquei decepcionada com ele, porque eu achava que ele tinha cérebro e tinha bom senso e empatia pela irmã dele. Não tem. Tá? Pela essa entrevista eu vi isso. Ele teve milhões de oportunidades para falar sobre a Britney, ele não falou sobre ela. Ele tentou falar, mas é uma coisa boa, que não sei o quê. Teve mas assim, um discurso extremamente machista, falando, porque as mulheres da minha família, elas querem falar, elas querem ter atitude, elas querem fazer demais. E não é assim. E ele, em várias falas dele, dá pra ver que ele apoiava assim o pai como conservador e essa conservadoria que era boa pra ela, que ele falou que era boa pra ela, né? Então assim, mais um que tá vivendo a vida dele, e tô nem aí pra minha irmã, né? O Jamie eu não preciso nem falar, né, gente? Honestamente, eu não vou nem falar desse homem. Agora eu vou fazer o link que eu queria fazer. Esse jornalista da ABC, que trabalhou muitos anos na MTV, ele falou uma coisa que eu achei curiosa. Ele falou assim, como que o Jamie, por que escolheram Jamie para ser o conservador da Britney, sendo que, assim, ao longo da carreira da Britney, ele nunca esteve presente. Sempre foi a Aline. Desde novinha, desde que a Britney era pequenininha, a gente tem fotos e documentários e entrevistas falando que realmente quem acompanhava a Britney desde pequena em tudo era a Aline Spears e a Felícia, né? Depois de um tempinho. O Jamie nunca participou da vida dela, né? E aí, ele até citou, por exemplo, artistas como a Beyoncé, que o pai dela, que era, não sei se hoje em dia é, mas que na época era o empresário dela, os pais da Ashley e da Jessica Simpson, o pai do Michael Jackson, e que a Britney nunca teve uma conexão com o pai dela. Inclusive, ela escreveu livros com a mãe, em que nesses livros que ela escreveu, ela deve citar o Jamie, acho que uma vez. Então, assim, qual o sentido disso tudo, né? Isso é uma coisa também que eu queria ter falado para vocês aqui, pra gente pensar que realmente é verdade. Tem isso também. O depoimento da Britney foi um depoimento extremamente forte. É difícil a gente pontuar tudo, mas assim, claramente a voz da Britney, eu achei uma voz angustiada, de uma pessoa completamente angustiada. E ela tava falando tão rápido, porque eu acho assim, ela ficou tantos anos da vida dela calada, sofrendo aquilo. Eu não entendi por que o advogado dela disse que seria melhor ela não falar.
Ou seja, ela ia passar por tudo isso sozinha e ia ficar por isso mesmo? Então, assim, uma coisa que eu achei interessante, que realmente eu sabia que a Britney não era assim, quando ela disse, tá todo mundo falando da minha vida, por que que eu não posso falar? E por que que eu não posso dar a minha versão dos fatos, o meu lado da história? Tá todo mundo falando, a família falando e ninguém defendendo, o mundo falando, todas as mídias possíveis do mundo, e a pessoa que tá sofrendo a conservadoria, que tá nisso, não pode falar. Então, assim, eu fiquei. Eu sabia, entende? Assim, eu falei, essa é a Britney. Uma coisa que eu fiquei emocionada foi que eu vi. Eu vi. Eu vi a essência dela lá. Ela sempre teve a essência dela lá. Ela não virou outra pessoa. Que a gente falava, essa Britney não volta mais. A gente não é a mesma dos palcos. Gente, ela é. Ela é, mas a autonomia, a felicidade dela foi tomada. Mas a Britney que a gente sempre amou, aquela Britney que a gente sempre amou, ela sempre teve lá. Só que estão fazendo de tudo pra apagar isso. Sabe? Eu acho que, assim, dependendo até do período que a Britney sofresse isso, eu fico impressionada como que não teve nenhuma tentativa de suicídio mesmo. Porque é uma mulher muito forte, gente. Vocês imaginam um negócio desse? Eu não tô falando só de 3 anos de conservadoria, eu tô falando desde 2007, desde o breakdown dela. É uma das mulheres que mais teve a vida exposta, que mais foi julgada e maltratada e abusada. E ela tava lá, naquela voz, mesmo naquela voz dela, afobada, agoniada, de querer falar, gente, ela tava lá. Ainda mais quando ela disse, eu ensinei as coreografias pros meus dançarinos, eu não sou boa no que eu faço, eu sou ótima no que eu faço. Então, assim, se existir alguma chance de comeback, se ela quiser fazer, gente, a gente vai ter ela. Mas vocês entendem? É isso que me emocionou muito também. Que essa autonomia dela, a pessoa dela, estava sendo destruída. E então, quando ela fala também que em 2018 ela foi fazer a turnê da Piece of Me, que ela não queria, ela estava 4 anos fazendo, e ela precisava de um descanso, não deram um descanso para ela, tudo se encaixa para mim. De verdade, tudo acaba encaixando, né? Bom, é isso. Eu acho que o vídeo ficou um pouco grande. Na verdade, é meio que um desabafo que eu tô fazendo aqui com vocês. A gente fez uma análise rápida do dossiê. Eu vou colocar agora algumas informações aqui para vocês no vídeo, que eu achei que são coisas relevantes. Para vocês a tradução das partes que eu achei importantes, né, em português. E é isso. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado ou que esse vídeo tenha sido bacana e de alguma forma, porque na verdade é mais um desabafo do que de fato informações, mas eu acho assim, o informativo a gente já tem. A Britney foi colocada numa conservadoria logo depois que ela teve o breakdown, com a alegação de que ela era uma pessoa demente, incapaz. Isso quer dizer que ela foi privada de todos os direitos dela, de ir e vir, de casar, de ter filhos, de ter férias, de poder visitar os filhos dela, os 2 filhos dela. Ela não tinha acesso a coisas básicas como salão de beleza, massagem. Ela era obrigada, né? Ela ainda é, né, no caso, obrigada a ficar em casa sozinha com muitos. Ela não pode ver os amigos dela, ela não tem permissão para ver os amigos dela. Ela não tem acesso às redes sociais, ela não tem acesso a celular, ela não pode dirigir o carro dela sozinha, sempre tem que ter um motorista acompanhando. Ela não pode ver o namorado dela sempre que ela quer. Ela não controla quem entra e quem sai da própria casa. Ela não pode escolher quando e como ela quer fazer show, se ela quer voltar, se ela não quer voltar. E outras e mais outras coisas. Essas são apenas algumas, né? A gente sabe que tem muito mais. Além disso, ela também confirmou, que eu acho importante falar, ela também confirmou no depoimento, que vocês lembram quando ela meio que sumiu um pouquinho as postagens sumiram, a gente não via foto da Britney, ela tava meio sumida, todo mundo tava muito preocupado, e ela apareceu internada, saindo de um centro de reabilitação, com a cara inchadinha, visivelmente dopada.
ela afirmou no depoimento que ela foi colocada lá contra a vontade dela. Gente, isso é crime. Isso é crime. Outra coisa também, além de ter acontecido isso, ela sempre vivia com medo, porque se ela não fizesse o que eles pedissem, igual ela falou que teve uma semana que ela tirou muito sangue, acho que foram, eu não sei, passando pro americano, não lembro, mas eu vou colocar pra vocês o tweet aqui, durante uma semana inteira, ela não tinha nem controle do corpo dela. Ela fala no depoimento também que ela ficou feliz quando o médico dela, que receitava os remédios, morreu, porque ela se sentiu leve. Enfim, agora a gente não... Agora, né, a juíza entrou, explicou ao advogado dela como ela faz, como fazer a petição para ela pedir o fim da conservadoria. Eu e muitas pessoas, muitos fãs da Britney, a gente, assim, eu tô muito esperançosa de que ela vai ficar livre disso. Agora, muito me admira ela ter passado isso durante 13 anos e isso ter sido legalizado pela justiça americana. É uma coisa surreal de imaginar. E de gente falando com ela de que era melhor ela não falar nada, que era melhor ficar quieta. Outra coisa que também que eu fiquei impressionada nesse depoimento dela é o tanto que ela se sentiu exposta e humilhada, não só pelas fotos que os paparazzi tiravam, que eles colocavam ela em centros de reabilitação que eram claramente assim populares e que eles sabem que eles teriam acesso às fotos e que ela tinha as fotos dela chorando, que a vida dela foi extremamente exposta, né? E enfim, é isso, gente. Então aí a conservadoria começou com o pai dela, ela não tem controle nenhum das finanças dela, da vida dela. E agora eu tenho certeza que o advogado dela já tá orientando em como fazer essa petição para terminar com o fim da conservadoria. Acredito que uma nova audiência vai ser marcada, né, para poder falar sobre isso. E eu acredito sim que a Britney vai ficar livre dessa conservadoria. Vamos esperar os próximos acontecimentos, né? É uma pena que é uma coisa surreal, assim. Eu acho que a nossa fanbase tá totalmente destruída, mas a gente não pode perder as esperanças, porque foi um dia muito importante para ela. Dia 23 de junho de 2021 foi um dos dias mais importantes da vida da Britney. E a gente agora tá aqui na torcida e na luta, continuando, pra Britney ter a liberdade dela, que é um direito dela desde o dia em que ela nasceu, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha sido informativo também. Eu sei que eu falei demais, né? Mas eu espero que tenha sido informativo. Deixa aqui pra mim nos comentários a opinião de vocês em relação a tudo isso, aos sentimentos de vocês e o que vocês acharam do depoimento. Logo após esse vídeo eu vou colocar pra vocês a tradução feita pelo João Lucas, fã da Britney, tá bom? Beijo grande pra vocês. Vamos continuar aí na luta pela Britney. Free Britney. Beijo. So here we are trying to do our best we can to share with you what she said, because that statement from her, it was explosive. It was last year that her counsel had requested a status hearing like this in order to remove her father from his role in the conservatorship. But today, this date that's been circled on the calendar, finally here, finally a chance to hear from Britney herself. And we didn't know what to expect. We didn't know what specific issues she would bring up, but she made it very clear right out of the gate. She feels like this conservatorship is abusive, like it has taken over too much control of her life. You said it. She says, I deserve a life. The detail that she went into describing how scared she's been, how her family has done nothing to help her, how she's been embarrassed. It was heartbreaking, quite honestly, to listen to the tone of her voice and the feelings that she conveyed, the judge saying that she hears her. Lindsay. And that's likely one of the things that she wanted, was to be heard. We also heard from the lawyer for Britney's father, Jamie. What was the response there? Yeah, right after this bombshell was dropped by Britney, we heard from her father's attorney reading a very short statement on his behalf. He said he's sorry to hear that his daughter is in so much pain. Mr. Spears loves his daughter and misses her very much. That was all we heard from Jamie Spears' side. There was no rebuttal, no denial of anything that Britney said, just that short, to-the-point apology. Now, he is a co-conservator along with Jody Montgomery. Jody